Gravando? Perfeito, perfeito. O momento inicial aqui, deixa eu passar rapidamente, né? É sempre importante a gente falar o Okito e Pronkovo. Todo mundo me pergunta, o que você faz, Mirella? Tá aqui o que eu faço rapidamente. A Fátima fala, mas Mirella, eu estou sempre desatualizada. Falou, graças a Deus, significa que eu estou atrás de alguma coisa. A verdade é, eu tenho alguma experiência, uma experiência de anos em sala de aula, seja como professora, como coordenadora, como diretora. Depois passei a cuidar mais dos professores, uma área pela qual eu sou bastante apaixonada, como formadora. Já trabalhei com pesquisa educacional, trabalho muito com consultoria, auxiliando grupos de pessoas, lideranças em escolas. Converso com muitos, inclusive que estão aqui presentes, e é sempre um grande prazer. Atualmente, eu me dedico a 2 campos de estudo, e estou fazendo um doutorado em neurociência e a minha pesquisa é voltada para a aprendizagem, principalmente nos anos iniciais, né? Como é que esse cérebro está aí se desenvolvendo. Mas eu sou uma grande interessada em tudo que tem a ver com a aprendizagem e como todos nós nos desenvolvemos. Nesse sentido, deixa eu passar aqui. Hoje, para essa nossa conversa fluir e para sairmos daqui com algo a mais daquilo que entramos, eu pontuei aqui alguns pontos que eu vou passar com vocês. E a Fátima vai me ajudando colocando as perguntas que vocês têm de acordo com esses vários pontos essenciais que eu elenquei aqui. Então, nós vamos ver como comparar e contrastar aprendizagem online com ensino remoto emergencial, que é o que está acontecendo agora. Então, é importante a gente entender em que contexto isso se passa, entender aí o papel do engajamento, fatores e influências dentro deste pano de fundo que a gente traçou, e aí sim falar da comunicação, entender quem são esses personagens tão importantes com os quais antes a gente não tinha uma interlocução tão direta e que hoje estão ali na nossa frente, controlando os meios pelos quais os alunos, seja de 2, seja de 16 anos, estão tentando lidar com essa aprendizagem que, de repente, modificou-se, não apenas de contexto, de forma, inclusive dos próprios sujeitos da aprendizagem. Então, Fátima, você vai me interrompendo, tudo bem? Vamos lá. Eu queria que vocês começassem, e aí eu vou aqui no chat usar o chat para vocês me falarem um pouquinho a mais sobre isso. De início, deixa eu ver, com quantos estamos agora, Fátima? Quantos somos aqui hoje? Agora? 40. Perfeito. 40 então, pessoas. Perfeito. Eu vou pedir que vocês agora escrevam no chat um elemento por pessoa que seja o mesmo, comparar e achar semelhanças entre, eu vou definir agora, aprendizagem online. Então, a gente tem aprendizagem presencial, que até então era muito clara para todos nós, aluno, professor, grupo de alunos com o professor, num ambiente que se dedicava majoritariamente a isso. Essa é presencial. A aprendizagem online, poderíamos ser este ambiente aqui, onde tem uma pessoa que tem um conteúdo e vai facilitar esse trabalho com esse conteúdo para um grupo de pessoas. Isso tem que ter planejamento, isso tem que ter várias características que são características compartilhadas entre a aprendizagem presencial e a aprendizagem online. Agora eu vou definir o que está acontecendo agora e dar nomes a alguns bois que estão por aí, tudo malhado e tudo... Eu falo, é boi que não perdeu o pasto. O negócio é o seguinte, gente, o que a gente está vivendo hoje
E esse nome eu tirei de um artigo que a Fátima depois vai compartilhar, para que todos tenham acesso, e eu achei extremamente feliz a forma como eles definiram. Ensino remoto emergencial. Uma coisa é aprendizagem. Aprendizagem tem ida, tem volta, tem bate, tem vem, tem uma conversa sobre meios, formas, contextos, produto, processo e progresso compartilhado e bem entendido entre aqueles sujeitos. Outra coisa é do nada, de repente, claro que não é do nada, né, gente? A gente estava sabendo que o Covid estava vindo, eu mesma estava conversando com vários e falava assim, tá chegando, mas nenhum de nós tinha a bolinha de cristal para falar assim, vai ser na quarta-feira que vão decretar que a gente não pode mais entrar na escola, que foi praticamente o que aconteceu em vários estados do nosso país. De repente, na segunda, todo mundo estava ali na escola, já na quarta, o portão não se abria. E aí a gente teve que migrar para um outro ambiente, sem ter tido recursos nem de preparação, nem de planejamento e nem de forma de diálogo para que isso pudesse acontecer da forma correta, que define a aprendizagem. Portanto, esse ensino, porque a gente está empurrando as coisas, essa forma remoto, porque não estamos mais no mesmo ambiente, dependemos de um meio que é este meio aqui, tecnologia, muito bom, mas que seja bem entendido, e emergencial, porque é o caráter da situação que se colocou. É uma situação de calamidade pública, sim, é uma situação que exigiu medidas drásticas, sim, mas não vamos chamar isto daqui de aprendizagem online, porque não é o que a gente tem por justiça e por mérito definir como aprendizagem online. Então, agora, nesse momento, tendo definido os dois cenários e qualificado bem, é bem importante que a gente fale a mesma língua. Eu gostaria que vocês, então, colocassem no chat uma palavra que iguala as duas. O que elas têm em comum? Tudo bem, Mirella, eu entendi que o que a gente está fazendo agora é ensino remoto, emergencial, a gente está sentindo, está todo mundo apurado, mas também tem isso em aprendizagem online. Vocês podem colocar lá para mim no chat, por favor? Ok, estou vendo aqui. Tem um aqui que está vindo bastante. Fátima me ajuda no monitoramento daquilo que está semelhante. Eu já vi tecnologia recorrente, eu já vi uso da tecnologia, efetivar, monitoramento. Deixa eu ver se está aparecendo plataforma mais de uma vez, plataforma mais de uma vez, tecnologia mais de uma vez, interação mais de uma vez. Temos mais algum, Fátima? Deixa eu ver, acho que não. Interação. Recursos. Ok. Interação, planejamento. Tá bom, eu vou ficar com aqueles que eu vi recorrente. Tecnologia, plataforma, interação, correto? Sim. Apareceu mais de uma vez, com certeza, certo? Sim. Então, tecnologia, sim, isso é correto. Há um ponto que iguala os dois, ou seja, a semelhança entre os dois é que os dois dependem de recursos tecnológicos. Seja aprendizagem online, seja o ensino remoto, a gente tem a necessidade do apoio da tecnologia. E aí surgem as plataformas, também conhecidas por LMS, Learning Management System, Sistema de Gerenciamento da Aprendizagem, que são plataformas como
o Google, plataformas como Edmodo, plataformas como Canvas, Moodle, conferência web e assim vai, que permitem com que nós nos reunamos em um mesmo ambiente, seja aí de forma sincrônica ou assincrônica. E qual que é a diferença? Sincronicidade significa isso. Tanto o facilitador quanto todas as pessoas que estão ali para essa troca se encontram no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então, há essa sincronia, o conteúdo, as dúvidas, essa conversa acontecendo em tempo real. Assincrônico seria eu gravar a participação, vocês entram nessa plataforma e assistem quando podem, quando tem ali dentro de um prazo, da forma que podem, ou seja, permite um manejo do tempo maior por parte de quem está por trás da tela, né? De quem é aí o aluno. Muito bem. E também tem a questão da interação. Aí eu queria saber um pouquinho mais, quem colocou interação em que sentido? Interação desta forma que a gente está tendo aqui, via chat, interação via... O que vocês imaginaram como interação aqui? Troca de ideias? Quem colocou interação, ou mesmo aquele que tem alguma coisa a falar sobre interação, pode alimentar mais isso um pouquinho? Conversas, encontros virtuais, conhecimento. Estou vendo aqui que está aparecendo. Sim, então, troca de ideias, ok? A interação fica mais remota e comprometida, mais por parte do professor do que do aluno. Troca de conhecimentos e ideias, sim. Nessa forma, e aí, gente, tem já o próximo ponto, aonde eu vou passar para o próximo conteúdo aqui, um contraste. Se a gente fala em interação, tudo bem que temos, e realmente há formas de trabalhar uma interação de uma miríade, de diversas formas dentro de uma aprendizagem online, que sempre é planejada, que ela tem vários recursos ao seu dispor, justamente por ter um aporte grande da tecnologia, como um conjunto de ferramentas que a gente pode utilizar de diversas maneiras de acordo com o nosso contexto. Uma coisa diferente é a verticalização que está acontecendo em muitos ambientes. Não estou aqui generalizando, eu estou só ressaltando aquilo que o caráter emergencial faz quando a coisa não é bem entendida e não é planejada da forma como deveria desde o início. O caráter vertical, e aí sim eu concordo com quem colocou ali no chat, que é muito mais do professor colocando para o aluno do que do aluno entendendo como aquilo se passa, tendo ciência daquilo, participante, copartícipe mesmo, de uma forma que ele possa exercer não apenas o seu controle, como a sua escolha, dentro de ambientes online, seja numa plataforma, seja de outras maneiras. Então, quando a gente pensa em interação, vejam bem que quando a gente está num ambiente que foi planejado para isso, o que deveria ser realmente uma aprendizagem online e que tem o seu bom nome e a sua forma, a sua fama, quando dá certo, bem alocada, é quando há um planejamento muito claro de como essa interação não vai ser apenas vertical e sim horizontal. Quando há oportunidades mais equilibradas, o possível, de interação entre o facilitador e aqueles que estão ali para trabalhar com o conteúdo, os alunos. E que é uma coisa que, de novo, nós estamos perdendo o passo e não estamos entendendo como essa movimentação e essa diferenciação
tem pouco espaço de pensamento, de desenvolvimento na situação que estamos vivendo. Agora eu vou pedir um outro exercício para vocês. Aqui vocês elenquem através do chat uma diferença, uma só por pessoa, entre aprendizagem online e ensino remoto emergencial, o que está acontecendo agora. De novo, uma diferença no chat, por favor, escrevam para que a gente possa visualizar aqui. Eu já vi aqui planejamento aparecendo mais de uma vez. Eu já vi conteúdo, currículo, né, que poderiam ser aí agrupados, aparecendo também mais de uma vez. Planejamento realmente é alguma coisa que está pulsando. A organização, estou vendo que apareceu aqui mais de uma vez. Aí, de novo, estamos aqui juntos, tendo esse momento para parar, para conversar e para aprofundar o que está acontecendo. Gente, é inegável que nenhum de nós, em nenhum dos contextos onde estamos, até porque se estamos num contexto físico, num lugar físico, nós tínhamos por início primordial, a forma inicial e que foi primeiramente trabalhada por todos nós, era a aprendizagem presencial. Nós não assinamos a matrícula quando nos fizeram com os nossos filhos, ou quando nós, como professores, assinamos o contrato por lá para dar a aula deste formato. Isso é necessário que nós reconheçamos e que possamos entender, porque todos estamos operando aqui com uma situação totalmente atípica, para a qual não nos tínhamos nos preparado nem emocionalmente, muito menos de forma cognitiva, para, primeiro, pesquisar, segundo, preparar, terceiro, planejar e, sim, dar conta, organizar, né? Fazer todo esse manejo necessário que a aprendizagem online precisa e merece. Por isso, a minha ênfase de que o que está acontecendo agora, na maioria dos espaços, é o ensino remoto emergencial. Aquilo que a limonada que a gente teve que fazer com os limões que o destino nos colocou. Mas a gente vai ter que dar um sentido para isso. Agora, gente, chamar isso e falar isso é aprendizagem online, aí a gente vai criar um problema. E aqui eu vou contar uma analogia para vocês e eu vou precisar que vocês, de novo, usem o chat, porque esta é uma conversa que a gente precisa ter. Como eu não posso ouvir os 40, então vocês vão ter que me ajudar com o chat. Então vamos lá. Todo mundo aqui teve uma pessoa na família que teve uma cirurgia de catarata? Sim ou não? Me ajuda aqui. Sim ou não? Só digita aqui para mim que eu quero ver. Ah, muito obrigado. A maioria já sabe o que é uma cirurgia de catarata. Quem faz uma cirurgia de catarata entra pelo pronto-socorro? Sim ou não? Não. Muito obrigada. Gente, uma cirurgia de catarata, eu tive 2 no último ano. De cada lado da família. Então, assim, você acompanha, você faz 6 meses antes, você começa a fazer os seus exames, você vê em que momento está, que você normalmente vai colocar uma lente, então essa lente precisa também ser pesquisada para ver qual é a sua adaptação ao que tipo de lente que vai funcionar melhor. Normalmente são pessoas em idade avançada, então tem outros exames que tem que preceder essa cirurgia. De novo, a gente não entra no pronto-socorro para fazer uma cirurgia de catarata. O que nos estão pedindo é
faço uma cirurgia de catarata e entro pelo pronto-socorro, pego o bisturi e corto a primeira coisa que tiver ali pela frente e vamos ver o que vai dar. E não é assim. Agora, quem está acompanhando essa pessoa que está lá fazendo a cirurgia de catarata, amanhã ou depois, daqui uns aninhos, vai fazer a sua cirurgia de catarata. E aí você vai falar assim, eu fazer cirurgia de catarata desse jeito aí? Mas nem chovendo, vou não. É isso que a gente pode estar sem querer fazendo com os nossos alunos. Prestem muita atenção. Ao igualar a aprendizagem online com o ensino remoto emergencial, a gente está, por vezes, sem querer, sem intenção, dando a eles uma ideia errônea, mal interpretada daquilo que é a aprendizagem online, gente. O mundo vai para um caminho diferente. A aprendizagem online, quer queira, quer não, vai crescer e vai ser, provavelmente, para as próximas gerações, uma das grandes opções para uma graduação. Sem qualquer problema. Nós vamos, como coletividades, como grupos pensantes, poder rever, consertar, aprender com os erros daquilo que hoje no Brasil se chama EAD e que por várias questões, inclusive uma muito importante que se chama financeira, é uma forma que muitos de nós têm de acessar os seus estudos estando em contextos outros ou com situações outras. Agora, uma criança, um jovem que não tem uma experiência boa, clara, animadora com este ambiente, vai marcar, vai carimbar, vai ter esse marcador somático, como diz um grande neurocientista chamado Antônio Damasio, que vai igualar aquela experiência com aquilo que aconteceu lá no Covid. Pelo amor de Deus, não quero fazer isso de jeito nenhum, não vou. E nós, como responsáveis por essa geração, como responsáveis por esses jovens, sejam eles muito ainda crianças, sejam eles mais adolescentes, sejam eles mais adultos, nós temos que falar sim, estamos com limão na mão? Estamos. Estamos fazendo o melhor que podemos? Sim. Temos nossas falhas? Também. Agora, tudo isso que a gente está enfrentando pode ser muito melhorado e pode ser diferentemente caracterizado. Vamos todos entender a situação de excepcionalidade em que nos encontramos e dar esta mensagem muito clara, seja para o nosso aluno, o jovem, a criança, o adulto, seja pelo parceiro. E aqui eu quero trazer para essa conversa uma pessoa essencial, que é a pessoa do pai, da mãe, do cuidador, enfim, aquele que está por trás desse sujeito da aprendizagem, que antes a gente só via no portão, ou que antes a gente só tinha o e-mail, o contato, vai lá um telefone, uma reunião de quando em quando, e que hoje tem que ceder o seu computador para o aluno poder fazer as suas tarefas, e que hoje está lá do lado enquanto o aluno está assistindo a aula, porque senão o aluno não vai ficar ali, porque afinal é a casa dele, ele quer fazer outras coisas, ele não entende ainda como é que isso se dá, e que a gente precisa entender. Para falar um pouquinho disso, vamos contextualizar, então, de novo, arrematar aquilo que a gente já está conversando. Não nos esqueçamos deste caráter emergencial em que nos encontramos. Não nos esqueçamos de que a preparação que tivemos que ter para esse ensino remoto foi de tempo ínfimo. Tivemos que realizar uma entrega, estamos entregando aquilo que é possível. O monitoramento que estamos fazendo também mudou e mudou de forma exponencial. Poucos de nós têm o privilégio de ter eu nessa situação que tenho 2 pessoas monitorando para mim o que acontece e qualquer coisa elas vão me avisar. Eu estou aqui despreocupada, conversando com vocês, calminha, calminha. Ninguém está assim, gente.
De novo, a gente está hit the ground running, né? A Fátima falou uma coisa engraçada quando eu falei isso para ela. Como é que a gente fala em português? Não é as calças correndo? Você me falou isso quando a gente estava conversando sobre isso ontem. Trocando as calças andando. Vestir as calças andando. Não, trocar as calças andando. Assim que a gente fala, trocar as calças andando. Gente, é isso que está sendo pedido hoje de nós em ambientes de aprendizagem. Então, muita calma nessa hora, porque não é hora de pressionar por resultado, não é hora de aceitar a pressão que de outra forma pode ser entendida, que outra forma pode ser conduzida e que pode ser colocada. Então, este contexto precisa ser extremamente ressaltado, extremamente bem entendido, e a gente só entende sobre aquilo que é falado. Nós temos que falar sobre isso, seja com os nossos professores, sejam com os nossos pais, sejam com os nossos diretores, enfim, com esses vários, todas essas pessoas que compõem o ambiente escolar e que estão conosco neste tempo de excepcionalidade. É claro que aquilo que vai, nós temos o currículo, nós sabemos todos que a gente tem que ensinar isso e aquilo, que a gente tem que fazer isso acontecer, mas talvez neste processo, onde a gente vai ter que ter um produto, mas o mais importante, todos nós sabemos, é o progresso do nosso aluno, nós como professores, como coordenadores, enfim, como aqueles que têm o quadro geral, possamos entender que talvez o aluno não precise fazer todos os passos, que ele pode fazer aí a gente vai trabalhar com este outro e falar, olha, agora da próxima vez, quando a gente retomar isso, nós vamos aprofundar um pouco mais, porque agora não foi possível. Gente, é trabalhar com aquilo que se tem. Nós temos algo que é finito e que é mais reduzido. Estou aqui falando de um conceito-chave, que é memória e que é atenção. A cada momento nós temos uma carga, isso se chama a carga cognitiva, que conseguimos carregar, que conseguimos trabalhar em determinado momento. Fica muito claro quando a gente, por exemplo, está num novo ambiente como o Zoom, não sabe nada daquele monte de botão, e a pessoa vai falando, vai passando aquele slide, você fala, meu Deus, eu não estou acompanhando nada, e tem o chat também, como é que eu faço? Pronto, o que aconteceu aqui? O caminhãozinho que aturava 50 toneladas ali de areia, recebeu mais 50, não se sabe de onde, sim. Veio de um meio que ele não estava acostumado, porque antes ele abria a porta da sala, sentava ali na sua cadeira, esperava o professor vir e podia vir aqui que eu tô dando bem, estou levando a bola. Agora, gente, não, as paredes caíram, a mesa já não é mais a minha, eu não tenho mais o sinal para avisar que eu tenho que estar lá naquela sala, sou eu que tenho que me autorregular, o meu despertador, eu ainda não entendi como é que eu trabalho com aquilo, o meu café da manhã também não está sendo bem assim assimilado, porque eu estou perdendo o horário, eu não sei bem como é que eu faço para ir no banheiro, se eu posso sair, se eu não posso sair, se eu levo o computador, se eu não levo o computador, e a gente está tendo histórias engraçadíssimas, porque, gente, de novo, nós mudamos o ambiente. Não é apenas um pano de fundo, ele é muito responsável por esta carga. Se ela está mais leve, a gente consegue encher mais com conteúdo, aprofundar no conteúdo. Se ela já vem muito pesada por causa das circunstâncias, não dá para a gente colocar muito mais areia nesse caminhãozinho. Ele não anda. A verdade é essa, a gente não aprende. Fátima, como é que estamos?
Estamos com dúvidas, estamos aí com gente querendo falar. Se vocês quiserem levantar a mão, gente, usar o microfone, por favor, avisem. Estamos aqui abertos. Eu dei essa paradinha aqui estratégica. Aí vocês participem da forma como lhes convier, tá bom? Tem um comentário da Milena a respeito da mudança do paradigma. Pois não. Uma Você vai falar, observação. Milena? Ela quer que eu comente? Ela vai comentar, Fátima? Ah, sim. É prazer, eu sou a Milena Mirella, boa tarde. Olá, Milena. Prazer, tudo bem? Tudo bem. Eu penso assim, resumindo o que você disse, o paradigma está mudado, mudou da noite para o dia. Nós tivemos que correr para entender esse novo paradigma, um novo contexto e nos adaptarmos a ele. E é muito sofrido, porque a cada dia a gente recebe uma informação diferente do Covid-19 e ficamos surpresas, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã nem a semana que vem. E esse paradigma instável, além de todo esse conceito, né, de aprendizagem remota, emergencial, deixa-nos bem preocupados com relação à qualidade do nosso trabalho, né, e como a gente vai coordenar os nossos professores, porque também eu tenho que dar um apoio emocional para os professores, não é só o pedagógico, né, e emocional para as mães. Então, nossa função de diretor mudou exponencialmente. Sim, sim. Vocês agora, gente, e isso é de uma responsabilidade que eu, assim, palavras são poucas para definir. Vocês têm que servir mesmo desse buffer, desse grande colchão que é a ouvir de um lado, acomodar de outro, lidar com as próprias ansiedades, entender essas pressões e, de novo, não alocar culpa. Não há culpa nessa história. Quando a gente fala, mas não sei o que, mas não, estamos todos no mesmo barco, todos sentindo essa mesma pressão e todos tendo que entender e fazendo um grande exercício aqui de empatia, que é se colocar no lugar do outro, que é ver que todos nós temos uma situação aí que pode ser a mais grave possível, que é efetivamente pegar a tal da Covid e ficarmos numa situação que é entre a vida e a morte. Agora, eu falei, a priorização... Nossa, falei certo isso? Bom, vocês me ajudam, vocês entenderam o que eu falei, a priorização... tá ali, tá lá. Essa cabeça que vai em português e inglês é uma coisa engraçadíssima, que às vezes dá um tilt. Vocês me desculpem. Mas essa verticalização que a gente teve que fazer por ter que considerar uma situação excepcional, que é ninguém sai de casa porque nós temos que achatar essa curva. Ninguém tem aqui condições de dar conta de todo mundo ficar doente com insuficiência respiratória e precisar do auxílio que se deve dar a qualquer ser humano nessa situação. Então, a verdade é, isolamento social é uma medida drástica? É burra? Por que é burra? Porque se a gente tivesse mais evoluído, tinha um remédio, uma vacina, mas como eu estava falando com um amigo meu, médico, não vai chegar para essa pandemia. Então, a gente tem que entender que os limões vão ter que ser espremidos agora. Então, gente, tudo isso é para aliviar um pouquinho essa situação que a gente está vivendo. Está forte, Milena? Sim. Está totalmente excepcional? Sim. Mas como vocês já viram na propaganda do Polishop, não existe aquela plataforma que começa a tremer assim toda hora. A gente se colocou, nosso chão está fazendo assim o tempo inteiro. É horrível. A primeira vez que você sobe ali, eu já fiz um aparelho desse há muito tempo por causa de uma condição de fisioterapia. Na época, só fisioterapeuta que tinha. Era engraçadíssimo. Para poder trabalhar, na época, eu estava com um problema de tendão. E eu precisava daquilo ali para poder fortificar justamente a parte muscular. E fortificada foi. A verdade foi essa. Sairemos mais forte, extrairemos disso tudo uma grande lição.
O momento que estamos vivendo agora é de bastante agonia. Em momentos de agonia, nós precisamos entender e priorizar aquilo que é mais importante. Lembrando sempre que nenhum de nós, numa situação de estresse, aprende como aprenderia numa situação equalizada, mais equilibrada. O estresse, já vou, Fátima, o estresse, ele é um ponto aí de desajuste muito grande, seja da parte dos professores, seja da parte dos alunos, seja da parte da família, né? Desses cuidadores que agora estão tendo uma relevância enorme para que a gente também possa fazer o nosso trabalho. Fátima, pois não. Temos duas pessoas querendo fazer perguntas. Um representante da Hopeland English Academy foi o primeiro e na sequência a Luciana. Perfeito. Hopeland, vamos lá. Pode abrir o microfone. Estão me ouvindo? Milena, me ouve? A Milena, não sei. Mirela, ouve. Perdão, Mirela. Tudo bem? É muito nome. Eu conheço, na verdade, eu tenho contato com as duas e aí estou acompanhando a conversa de vocês aqui. Mirela, tudo bem com você? Tudo, Rafael. Como é que você está? Graças a Deus, tudo certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Talvez eu esteja antecipando alguma coisa que você já tenha planejado dizer. E se for esse o caso, me perdoe. A gente estava hoje em reunião com a coordenação do Colégio Santa Úrsula aqui em Ribeirão, e o que nos causa mais aflição nesse momento é a educação infantil. Sim. Justamente porque nós somos uma escola Montessori, então você tem ali um modelo de educação muito sensorial, e eu entendo que a criança depende muito deste contexto, não só social, mas dos ambientes que a escola proporciona, e que de uma hora para outra foi retirado. Então, assim, sintetizando, dá para fazer alguma coisa que seja relevante nesse ambiente digital? Ou o que está sendo feito é para inglês ver, para, de repente, acalmar uma ansiedade que é do pai? Qual que é a sua visão em relação a isso? Obrigada pela pergunta, Rafael. A gente está tendo que acalmar, sim. E a gente tem que entender melhor esse nosso papel, tá? Porque se a gente... E não minimizar a importância disso. Neste momento, este pai, esta mãe, este cuidador, enfim, este grande personagem por trás do nosso aluno, ele assumiu um papel aqui de primazia e de destaque. Ele está, eu falo, quanto menor o aluno, maior o papel dele. Mais subiu aqui a importância de entendimento e de pertença, né? Esse sentido de pertença que a gente está tendo que construir neste momento, Rafael. Antes, o pai era aquele para a gente que entregava o filho na porta da escola. Ok, oi, oi, tchau, tchau. E a gente ia assim, uns pais são mais participativos, outros menos, mas a forma como a gente lidava era a criança está no nosso foco principal. Hoje, a criança está confinada, muitas vezes dentro de um lugar pequeno, um apartamento pequeno, uma casa pequena. Eu não sei quanto a vocês, mas, por exemplo, no prédio onde eu moro, não se pode nem descer no térreo para ter algum movimento maior. Também foi por uma indicação muito correta, isolamento significa isso, mas essa criança está estressada e esse pai está estressado e meio. Então, Rafael, com quem eu tenho conversado, chama o pai para esta conversa, converse com ele, acalme esse pai, deixe esse pai que é hoje o canal de comunicação essencial e primordial com o seu objeto e objetivo aqui, que é o aluno calmo. Este pai aqui, ele precisa ter uma comunicação clara, um espaço de entendimento e ser reconhecido como sujeito pertencente a essa comunidade escolar com o status que ele já deve ter há muito tempo, mas que agora tornou-se relevante e importantíssimo.
É muito mais importante você trabalhar com este pai para que ele entenda, para que ele, por exemplo, se não sabe a importância de uma rotina na criança, para que ele tenha exemplificado por nós, profissionais da educação, que sabemos da importância da rotina, estabelecer uma rotina com o seu filho, para que ele saiba a importância da estruturação e como ela é algo que fazemos na escola, seja ela de que linha for, mas que é âncora para qualquer processo de tranquilização e permeação das possibilidades de aprendizagem. Se esse adulto que não, muitas vezes eles não sabem, ainda mais pai de primeira viagem, gente, não sabe mesmo. Então agora a gente de novo tem esta oportunidade, uma de várias que a gente vai conversar aqui, que surgiram agora para a gente trazer para a conversa e colocar para o pai aquilo que a escola faz com muita tranquilidade, que é o estabelecimento de rotinas, o estabelecimento dessa estruturação que acalma a criança, que dá à criança a sensação de reconhecimento do seu ambiente e a si própria, para que ela possa então engajar as suas funções, sejam elas de ordem socioemocional, de ordem cognitiva, e aprenda a conteúdos que se elencam, que se compilam na forma de currículos. Né? Fátima? Na sequência temos a Luciana e depois o Kleber. E tá. Só para a gente se organizar no tempo, Mirela, temos aí 17 minutos. Tá bom. Obrigada, Fátima. Nada. Vamos lá, Luciana. Oi, Mirela, tudo bem? Olá, tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês. Eu estou adorando estar nesse ambiente agora, escutando tudo que vocês têm para dizer. Que bom. Eu sou coordenadora de uma escola de línguas em Taubaté e quando tudo aconteceu, nós tivemos 3 dias para organizar o que tinha que ser organizado até para cumprir o prazo do decreto de fechamento, né, das portas. E eu fiquei muitíssimo preocupada com os alunos, claro, obviamente, mas fiquei muito preocupada com os professores também. Alguns com muitas habilidades tecnológicas e outros não. E eu adorei o que você falou, me deu uma leveza no coração quando você falou sobre carga cognitiva. Quando a gente fez a nossa reunião para tomar as decisões, né, eu sabia que muitos usariam o Zoom, por exemplo, com facilidade e outros não. E isso traria aquela ansiedade, o desespero. Então, a gente optou pela opção de Zoom com aqueles que já têm uma afinidade e outros a gente usou a plataforma do WhatsApp, que eram com turmas menores, né? Porque eu sabia que todo mundo usaria, inclusive os pais. Fiquei muito aliviada de você falar sobre a carga, quando ela é muito grande, a gente entra quase que num caos, né? Dentro da cabeça do profissional. Ninguém gosta de achar que está fazendo um mau trabalho. Isso né? mesmo. Você acha também? Eu fiquei muito preocupada com isso. E nesse tempo que a gente entrou em férias, eu fiquei pensando muito em como eu conseguiria colocar os professores numa situação um pouco mais confortável para lidar com as aulas que serão online, com certeza serão essas aulas remotas, e também para dar esse alento no coração do pai de crianças, que o nosso colega aí perguntou e você deu uma resposta bem legal agora, que é o pai pertinho. Isso. Né? A gente trazer o responsável para perto da gente. Isso mesmo. Para dividir. O pai com espaço de escuta, o pai com espaço de... Ai, eu me sinto aqui entendido, abraçado, eu tenho um espaço onde eu posso falar o que eu faço com essa criança, pelo amor de Deus. Calma. Exatamente. Calma. Vamos fazer, olha aqui, eu tenho essa sugestão de recursos para que você possa fazer, essa sugestão de materiais, vamos ver o que você tem. Uma boa sugestão é vocês elencarem materiais, sejam eles de ordem
remota, virtual, e aí Sim. tem, por exemplo, a Fátima está distribuindo um monte de compilações, né, sempre semanalmente, muitas vezes mais do que semanalmente, que a gente tem lá com os alunos. Sejam eles muito pequenos, a minha recomendação não é muito tempo virtual, gente, isso não faz bem para a criança. Então, vai com esses pais, conversem com turmas. Os pais de uma mesma turma podem aí serem um esteio do outro. E a mesma coisa, Luciana, eu sugiro para que você faça com seus professores. O professor que está mais avançado no Zoom vai ser o acompanhante de um que está um pouco menos no Zoom. Porque professor entende professor. Professor sabe onde o bicho pega. Professor fala, olha, eu sei isso daqui. Ele já sabe o mesmo conteúdo, ele sabe normalmente as regras daquele ambiente também. Então, tudo isso é carga a menos naquele caminhãozinho que ele está tentando fazer rodar. Se você colocar um professor a mais, um pouquinho a mais, digamos aqui, ele é o expert, com aquele que está no caminho da expertise, vai ajudar muito e vai fazer com que essa fibra da sua instituição, do seu local de trabalho, fique mais bem enrendada. Aquelas pessoas sabem efetivamente que construíram esse ambiente de confiança mútua e de que um pode se apoiar no outro e, de repente, passar o WhatsApp aqui, olha, me coloca aqui, eu preciso desse negócio. E aí vai. E a gente vai. Desse jeito. Ai, legal, que bom. Legal. Obrigada, viu, Mirela? Imagina, querida. Mirela, pois não, Fátima. A professora Heloísa Parciazep gostaria de fazer uma colocação complementando algo que a Luciana acabou de falar. Vamos lá, Elô. Tudo bem contigo? Boa tarde, todo mundo bem? Tudo muito certo. Umas carinhas conhecidas. Eu queria complementar o que vocês estão colocando. Eu peço desculpas porque estava numa reunião, cheguei tarde, então não sei se isso foi abordado antes, mas em complementação ao que a Luciana colocou e que você colocou, Mirela. Eu trabalho numa escola em São Paulo, no Morumbi, e tivemos um projeto que começou com videoaulas, depois o projeto entrou com pequenas lives, e agora estamos partindo para lives, né? E nós tivemos hoje, por coincidência, momentos com os pais das crianças do G3, crianças de 3 anos, que estão com meia hora de live por dia. Para ter a rotina, para que a gente acolha essa criança, para que a criança veja a professora, e tinha momentos menores. E achamos que deveríamos abrir esse momento para os pais. Porque quando os pais conseguiram colocar as ansiedades de como eu faço para manter a minha criança meia hora ali, ela não quer ficar sentada. Não, mas ela não precisa ficar sentada, porque na escola ela também não fica sentada. Ela pode interagir, levantar e sair correndo. Aí ela pode? Pode, porque na escola isso acontece, porque uma criança do G3, G2, G4 não vai ficar sentada. Então, quando eles se colocaram, esses grupos, fizemos com 2 de G2, 2 de G3, amanhã vamos olhar para esses pais através dessa tela, né? Foi muito legal, foi muito bom, eles se sentiram acolhidos, se sentiram respeitados e entenderam que algumas coisas que eles imaginavam que seria correta naquele momento, não era e podia acontecer com naturalidade. Então, eu compartilho dessa sua sugestão de acolher o pai, falar com ele, estar perto, porque pensamos em fazer isso essa semana e foi maravilhoso. Luciana, eu acho que você vai ter muito sucesso. Mirela, ótimo, obrigada. Pois não, Fátima? Tem um comentário do... o que a Mirela falou, lembra o Flow Model do Mihaly, aí é uma... Csikszentmihalyi.
Vou repetir, hein? Titsi Hali Mihali. Falo, gente, quando a gente tinha que falar esse nome lá em Harvard, falar, repete de novo. Então, Mirela, eu não sei falar esse nome, foi eu que mandei o comentário, Alberto. Oi, Alberto. É o Alberto. Ah, deixa eu achar você aqui, Alberto. Como é que você tá? Tudo bem? Alberto? Eu entrei como Costa J. Isso. Exato. É que eu não tô te vendo aqui, mas fala aí. Como é que você tá, Alberto? Tudo bem? Tudo bem. Pois Não sei se apareceu, se não apareceu. Uhum. Apareceu sim, eu já tô te vendo. Não, eu coloquei esse comentário por uma colocação que você fez anteriormente, né, que lembra muito essa questão do modelo de flow, né, do Mihaly, eu não vou usar pronunciar como você pronuncia, mas que, em resumo, né, quando a gente tem um desafio muito alto, isso causa uma ansiedade muito grande, e quando a gente não tem desafio, isso causa uma apatia. Então, é preciso que haja um encontro entre o nível de habilidade com o grau de desafio para que aconteça esse momento de flow, né, uma estabilização do estado emocional. Então, todo esse aprendizado, como você falou, né, o professor dando apoio ao professor, o professor colocando a família, né, para poder participar da condução da aula, ajuda muito a equilibrar essas emoções, né, que elas estão muito misturadas. Entra aí ansiedade, entra aí um certo medo, entra aí apatia, né? É preciso que chegue num estado de flow mesmo, de estabilização, para poder o aprendizado acontecer, né? Quando a gente está sob um estresse muito grande, a gente pode até aprender, mas não tanto quanto quando a gente está com as emoções equilibradas. Exatamente, Alberto. E é assim, e essa parte que ele traz, né, da gente entrar nessa zona de flow, né, desse fluxo onde as coisas realmente acontecem, ela só é permitida quando há essa homeostase desses estados emocionais. Então, vou traduzir, hein? A homeostase, que é essa situação de equilíbrio desses estados emocionais, tudo que é muito no pico, gente. Então, emoções como medo, angústia, ansiedade, são emoções de pico, elas levam a gente a um extremo. Muitos de nós saem do seu equilíbrio e não conseguem alocar recursos para onde o recurso é necessário, que é para um conteúdo novo, para uma plataforma nova, para um ambiente totalmente diferente. E a gente tem que entender que todos esses fatores, e aqui eu estou com isso aqui, influenciam nisso, né? Saber que, primeiro, eu preciso ter o interesse daquele sujeito colocado dentro daquele ambiente, eu preciso ter a motivação desse sujeito para que ele fala, não, eu vou comparecer, eu vou lá, eu vou fazer isso, e para que ele se autorregule nessa aprendizagem e possa ali entender esse flow. E aqui, entre parênteses, eu estou dando exemplozinhos do que aconteceu para que vocês possam entender na pele o que eu fiz e vocês passarem. Então, eu falei com a Fátima, eu quero um doodle aqui. Todo mundo precisa passar pela experiência, porque quando você faz um doodle, né, você vai lá, não, eu confirmo que eu vou, nesse horário, estar ali com o meu tempo alocado para ter essa aula, para falar com essa pessoa. Você se disponibiliza. Você não apenas registra o seu interesse, mas dentro de si você capitaliza os recursos necessários para aquela atividade, que é isso que qualifica essa motivação. Você se move, se motiva em determinado objetivo, em determinado curso de ação. E aí você precisa regular o seu interesse, você precisa regular o seu tempo, você precisa regular o tanto que você vai despender. E esta autorregulação que é tão sentida hoje pelas crianças, porque professores majoritariamente trabalham a autorregulação dos seus alunos. Quanto menor o aluno, mais dependente da autorregulação externa ele é. Quanto maior somos, mais independentes devemos, não sempre,
devemos nos tornar com relação a essa autorregulação. Mas a verdade é que neste novo ambiente e configuração, tudo isso se modificou. Então, por isso que é muito importante a gente entender esses fatores externos que estão agora preponderantes para entender a forma como eles operam em cada um de nós. Sejamos alunos, professores, numa posição de coordenação ou numa posição de direção, como aquilo se dá. Só para a gente fechar um pouquinho, e aí eu poder... Pois não, Fátima. Duas pessoas tinham pedido, levantado a mão, o Kleber e a Beatriz. Agora vem o Kleber. Ô, Kleber, você está sendo esperado. Vamos lá, Kleber, pode colocar. Olá, boa noite. Olá. Tudo bem, Mirela? Tudo. Eu queria voltar um pouquinho no comecinho da sua fala. Você tinha comentado o seguinte sobre o ensino remoto emergencial e sobre essa verticalização que ele promove, dessa fala, assim, muitas vezes constante do professor, eu acho que no sentido até de palestra, muitas vezes. Me lembrou um pouquinho de Paulo Freire, esse sentido bancário da educação, um pouco dessa... Não do Paulo Freire, né? Do contrário do que ele propunha. E aí, eu queria trazer e ouvir o seu comentário sobre essa quantidade de informações que a gente, enquanto professor, tem recebido, por exemplo, tem tantas ferramentas que hoje a gente pode usar que a gente se perde no uso delas. A gente não sabe, a gente não domina, a gente faz um esforço homérico para tentar entender o uso, mas na verdade ninguém sabe, né? O como, mas todos com bastante boa vontade vão pincelando aqui e lá e entendem um pouquinho de cada e conseguimos. Mas ocorre que, assim, o uso das breakout rooms, por exemplo, para você tentar não fazer o uso da verticalização, mas o professor não vai conseguir dominar tudo, não vai gerenciar todo esse ambiente virtual. E aí eu queria um comentário seu, no sentido de que o professor vai ter que negligenciar, infelizmente, em algum momento na aula, um ou outro. E como que fica, né? Como que a gente faz para, nesse sentido da negligência que vai ter que acontecer com os outros no momento que você estiver dando atenção, no monitoramento? Que olhar que a gente tem que ter para o monitoramento e, eu não sei se o negligenciamento é a palavra, você vai me ajudar? Eu entendi, acho que a gente entendeu. Eu falo, recruta a Fátima. Tô brincando. O humor, gente, tem que estar presente em todos os momentos, nunca se esqueçam disso, tá? Quanto mais anos a gente ganha, mais humor a gente tem que trazer para os ambientes, tá? Isso tem que colar em qualquer aprendizagem. Faz parte do engendramento de como você faz um ambiente de aprendizagem acontecer, principalmente esse em que a gente está, Kleber. O que eu tenho a te falar é o seguinte, você tem que recrutar o ajudante do dia. Gente, quanto mais cedo esse pessoal entender que a tecnologia é um instrumento de compartilhamento e que ensina para a gente a importância do erro, porque como eu falo e sempre falei, e eu dou formações em ambientes online há anos, ninguém sabe tudo e quando a gente acha que a gente sabe, vem uma atualização nova, um modelo novo e a gente erra. Então, a verdade tenha aquelas pessoas que continuamente podem te ajudar. Tem uma pessoa, enquanto você está dando conta, por exemplo, de um conteúdo, que possa monitorar a participação, se tem alguém com alguma dificuldade muito grande. Por exemplo, agora mesmo eu recebi uma mensagem que eu imediatamente passei para a Fátima, porque era uma questão ali de operacionalização da pessoa poder entrar. Ela saiu da nossa sala e queria entrar de novo e não conseguia. Então, eu preciso ter uma pessoa de apoio. Kleber, a gente precisa entender, mais uma vez e de novo, uma das grandes oportunidades deste momento de limonada em que estamos vivendo é que este ambiente, ele só vai ser realmente de aprendizagem se ele for solidário. Nós precisamos entender essa solidariedade e começar a entender que
vários papéis são colocados e que vários sujeitos podem se incumbir desses papéis em cada momento, né? Inclusive dando uma própria aula, né? Ou falando, olha, você aqui dominou esse assunto, eu queria que você explicasse esse exercício para todos nós. E, de repente, o aluno vai lá e toma este lugar e explica o exercício, e a gente aqui monitora isso, troca. Esse ambiente aqui, ele é muito mais ágil e permite muito mais com que a gente faça isso. Mas a importância é, nós precisamos elencar ajuda. E essa ajuda é uma ajuda que vai exponenciar o sentido humano de todos nós. Nós não somos nem capazes e nem devemos esperar de nenhum de nós, muito menos de nós próprios, menos ainda com relação aos nossos colegas, aos nossos parceiros, aos nossos professores, que dominem uma ferramenta como essa em tempo recorde. Isso é ser cruel. Nós precisamos trabalhar com empatia, com solidariedade e com verdade. E falar, gente, estou entendendo nada disso daqui, me ajudem. Eu ajudo, professora. Adoro quando isso acontece. Ah, tá bom, então fica contigo que eu estou aqui. E nisso, Kleber, vai nascer um sentimento muito gostoso de respeito pelas nossas potencialidades e também pelas nossas limitações. E entender que não é isso que faz um bom professor. Um bom professor é aquele que se abre e se coloca como é, à disposição e em parceria com os seus alunos. Obrigado. Nada. Temos mais Temos outro, uma mas... questão de tempo, não sei se todos podem avançar das 18, nós já chegamos às 18 horas, se tudo bem avançarmos um pouco mais, e se sim, temos ainda a Beatriz, e aí a gente fecharia, né, para perguntas, para poder avançar um pouquinho, Mirela. Para eu fechar aqui, né? Tá bom. Podemos passar para a Beatriz. Olá, Mirela, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Mirela, na verdade eu queria perguntar para você sobre uma dinâmica eu sou professora, eu não sou coordenadora, mas a escola colocou isso como planejamento e eu queria saber uma opinião de alguém que está de fora, sabe? Porque eu aqui dentro tô achando tudo isso muito confuso. Eu já trabalhava com Google Classroom como apoio de sala de aula, né? Então eu tinha o encontro ali com eles e depois eu sempre passava alguma coisa pelo Classroom. Na hora que, né, a gente teve que dar a corrida que todo mundo deu, foi criado um super Google Classroom, né, das turmas e tal. Agora tá se arrumando isso. Mas existe uma proposta da escola de entrar em férias no dia 27. Agora que os alunos estão começando a criar uma rotina, né? E eu, do lado de dentro, e também vem, né, não sei, eu vejo isso de uma forma como quebra uma rotina, quebra uma sequência, né? Porque aí eles entram em férias, quebra tudo que a gente estava fazendo, para depois em maio, final de maio, teoricamente a gente voltar, sendo que a gente não sabe se volta. Você acredita que isso seja realmente uma quebra ou que é até melhor para dar um tempo? Não sei. Então, que a gente não perca de novo o boi no pasto. Férias é sempre quebra, tá? Então, não adianta, isso não sou eu que falo, pesquisa atrás de pesquisa, é sempre quebra. Agora, há quebras boas e há quebras ruins, né? Há um efeito, já foi estudado, muito estudado, como essa influência, férias, e o tamanho das férias influencia que tamanho de efeito ele tem sobre a aprendizagem. E descobriu-se que é uma influência de tamanho efeito pernicioso que, por exemplo, escolas dos Estados Unidos que não estão ligadas ao sistema federativo, né, seja a nível estadual, seja a nível de país, tem já manuseado os seus momentos de férias de forma diferente, para não dar uma férias de 3 meses, por exemplo, e ter alunos voltando para o próximo ano que, na verdade, perderam, às vezes, até 50% daquilo que tinham aprendido. Isso só para deixar muito claro duas coisas aqui. Há uma quebra, sim. Há uma perda, sim. Essa perda é interessante? Querida, aí
eu falo assim, Bob's my uncle, né? Porque vale tudo. Porque a verdade é, nós temos tantas realidades, Beatriz, que eu, na posição de um secretário de educação, estaria assim, pisando em cinzas. Porque como que você vai fazer para realidades tão disparatadas, se você baixar um decreto, por exemplo, de escolas como a sua, que já está, olha, chegou, fez a limonada e agora já está achando um negócio bom. E outras que não está nem sabendo, porque o aluno nem tem condições de entrar num ambiente online, porque não tem dispositivo, não tem internet, enfim, não há meios. Então, a gente, de novo, precisa entender situação de excepcionalidade com a excepcionalidade que ela traz, né? Não é bom? Não. Não é o ideal? Não. Talvez aconteça? É bem provável. É bem provável. Talvez aconteça de forma bem hierárquica, tá? Uma disposição que todos temos que seguir de alguma forma e que talvez não faça nenhum sentido como esse que você está colocando. Realmente não está fazendo sentido. Mas lembrando, não foi isso que foi concordado no início do ano letivo. Foi, Beatriz? Não. Não. Então, assim, se a gente voltar e falar, calma aí, não foi esse acordo que eu assinei. Seja eu aluno, seja eu professor, seja eu pai, seja eu coordenador, enfim, aí a gente vai. Então, se a gente puder voltar para aquela situação, entender isso e fazer de certos momentos de efetiva aprendizagem online, aí talvez a gente extraia o próximo nível dessa situação onde a gente está e faça disso realmente uma plataforma de grande aprendizagem para todos nós. Tá bom? Obrigada. Imagina, Fátima, eu só vou fechar para que a gente possa, então, dar conta do recado da noite, que é um jantar gostoso. Olha, só aqui, gente, para então fechar. Na escola, o nosso papel é nos comunicarmos com maior frequência com quem? Com os nossos alunos e com os nossos pares. A verdade é essa e sempre foi, certo? E o que a gente está aqui fazendo? A gente tem um vocabulário específico para falar com os nossos colegas sobre ensino, sobre currículo, avaliação, tecnologia, política, materiais. Todo esse vocabulário, você fala, não, mas está naqueles sets, não sei do que, e fala não sei o que lá. E muitas vezes a gente até utiliza um vocabulário que a gente nem entende, que é totalmente hermético, fechado, impossível de ser entendido para quem não é parte daquele ambiente. É isso que está acontecendo com os nossos pais hoje, que estão sendo empurrados para uma novidade e nós temos que fazê-los, torná-los parceiros, mas a gente não está prestando atenção muitas vezes na mudança de vocabulário que a gente tem que efetivar. Prestem bem atenção ao trazerem os pais, como a gente tem que trazer, para esse ambiente de aprendizagem que hoje modificou-se de forma e de lugar, a gente tem que tomar conta de como a gente passa aquilo que antes a gente conversava na sala dos professores, aquilo que os alunos sabiam, porque afinal é material, é tecnologia, é avaliação que eles já faziam sempre, para um novo sujeito que está entrando agora e que não sabe disso. Lembrando que os nossos alunos, numa casa é uma coisa, no seu bairro é outra, com quem eles fazem as brincadeiras é outra, nos grupos sociais é outro, e a gente tem uma demanda diferenciada da comunicação. Nunca antes isso ficou tão claro. Nós precisamos entender que para nos comunicarmos, nós precisamos definir os termos. Aquilo que vocês me viram fazendo no início. Gente, o que é aprendizagem presencial? Pá. O que é aprendizagem online? Tum. O que é ensino remoto emergencial? X. Eu defini com vocês, porque aí ninguém mais vai falar, não estou entendendo nada disso. Não, nós definimos e eu vou falar com essa base e eu tive o cuidado de deixar todo mundo na mesma página. Nós temos que deixar todo mundo na mesma página. Temos que derrubar a barreira daquilo que é currículo para os pais, de como as avaliações vão ser dadas, se serão dadas e de que forma a escola está pensando com relação a isso. Se há discrepâncias, se há avaliações psicomotoras, laudos de psicólogos, que acomodações são possíveis fazer nesse novo ambiente, lembrando sempre que lidamos com diferentes formas de aprender, também precisam ser conversadas. De novo, a gente tem que trazer para a mesa e a gente tem que deixar na mesma página. Por quê, gente?
Se eu tenho pais bem informados, eu tenho uma parceria consolidada. Se eu tenho pais que não estão bem informados, talvez eu tenha ali uma grande possibilidade de mudança. Se eu tenho pais desinformados, desinteressados, resistentes, aí sim eu tenho um desafio enorme. O que eu tenho que fazer, gente? Registro preciso. Olha, foi falado nessa reunião, eu estou vendo aqui que o senhor não pôde comparecer, eu vou colocar os pontos principais para que o senhor tenha ciência nesse momento. Confiança não é um direito. A gente acha que porque o pai fez matrícula e que confia na gente. Não, gente. Confiança é um presente e ele é conquistado. Nós temos que investir nessa estruturação dessa comunicação. Nós temos que ter o dobro daquilo que a gente tem, o triplo, exponencia aí, bota toda a operação que vocês querem na paciência. E sermos muito profissionais, porque é isso que vai nos garantir uma passagem que não seja tão traumática quanto é a internação de um ente querido, a passagem de um ente querido numa situação de calamidade como é que a gente está vivendo, né? É isso que a gente tem que entender. Então, rapidamente, a gente comparou e contrastou a aprendizagem online, que é uma coisa que não deve ser confundida com ensino remoto emergencial, que é isso que nos foi empurrado e que a gente teve que dar conta de uma hora para outra. É importante para todos entender a importância desse contexto em que estamos vivendo. Engajamento tem os seus fatores, tem as suas influências. A principal delas é não esquecer da importância de trazer o pai, a mãe, o cuidador, a família, para esse momento, para que a gente possa, então, estabelecer comunicação em base de vocabulário que permeie e que permita uma comunicação de entendimento, de empatia, de solidariedade e de busca de uma resolução o menos traumática possível desse momento que é momento, gente. Isso é momentâneo, isso vai passar. Não é isso que define a nossa aprendizagem e a gente deve deixar isso no horizonte. Calma, isto vai passar. Mas a gente tem que ter calma para passar esta calma, né? De novo, muito pedido, mas a gente consegue. Fátima, querida, eu terminei aqui. Olha aqui, tem até uma obrigada. Quem mais quer falar? Alguém quer falar? Você quer falar alguma coisa? Tem um comentário da professora Vera, falando que ela trabalha com o Google Classroom e que ela achou importantíssimo as férias que acho que ela está ainda vivendo para se situar em relação, acho que a plataforma, todos poderem, né, se situar, e agora acho que tem uma previsão de volta em breve. Não sei se a Vera quer fazer alguma colocação. A Vera ainda está. Tem a Tatiana também levantando a mãozinha na sequência. Uhum. Pois não. Vera? A Vera está presente? Eu estou tentando localizar aqui. Vamos passar para a Tatiana. Aí depois a gente volta, isso? Pode ser? Isso. Eu sou a Tatiana. Boa tarde. Olá, boa tarde. Na verdade, eu queria só falar um pouquinho sobre o que a colega pontuou anteriormente, né? Pois que ela não está muito confortável com as férias serem colocadas agora. Eu sou coordenadora também de uma escola e, assim, isso é uma decisão super difícil, porque acho que qualquer decisão tem prós e contras, né? Então, assim, a escola que eu coordeno também, a gente optou por colocar as férias agora, dia 27, igual a dela, e vou até explicar quais foram os nossos motivos, que talvez sejam os mesmos da escola dela. É claro que a gente entende que haverá, sim, uma quebra, porém, se a gente não der as férias agora, o que vai acontecer? Essas férias vão ter que acontecer em julho. E aí, será que é o momento fazer os alunos passarem
por um longo período agora de ensino remoto, né, de educação remota. E aí, quando provavelmente tudo estiver normalizado, que será julho, deixá-los em casa de férias, né? Então, foi muito mais por esse motivo que a gente optou em fazer a quebra agora, para que em julho, quando provavelmente tudo vai estar bem, que o ensino possa ser presencial, que a gente sabe que tem muito mais vantagens. Ok. De novo, a gente tem que deixar, como você falou, tem que fazer sentido para o seu contexto, para o seu entorno e ser bem comunicado na sua comunidade, né? Esse laço, essa comunicação. E, de novo, gente, esse é um momento e mais uma oportunidade aí, hein? Eu estou sinalizando todas as oportunidades dessa crise. Mais uma oportunidade. Se você valorizar, tiver paciência, investir na comunicação com esses pais, com esses cuidadores, né? Eu falo pais no sentido de pai, mãe responsável, tá, gente? Sempre. Nós sairemos melhores. O vínculo de confiança aí sim se dará não em bases de gratuidade, mas em bases de racionalidade. Porque no momento de crise, se você tem a tranquilidade, a paciência e investe numa comunicação de forma a deixar claro aquilo que o que deve ser entendido, aquilo que precisa ser compartilhado, trabalhado e investido, esses pais agradecerão. E eles agradecerão com a permanência, que significa manterão seus alunos, seus filhos, como alunos no seu ambiente, né? Que é isso que a gente quer. Obrigada, Tatiana. Pois não, acho que a Vera entrou. Isso. Desculpa, eu estava tentando ligar meu microfone, perdão, fico meio atrapalhada no Zoom, que eu estou acostumada com Hangouts. Na realidade, é o que eu quis colocar, nós estamos de férias na escola, e bem o que você colocou, Mirella, nós achamos que foi primordial dar as férias neste momento, exatamente para baixar essa ansiedade de pai, né? Nós, com os grandes Funde 2 e ensino médio, nós não tivemos problemas nenhum, mas Funde 1 e educação infantil foi onde nós tivemos aí, de repente, essa ansiedade, nossa, mas como que eu vou dar aula? Eu não sou professor, né? Então, tudo isso acabou gerando um estresse imenso e em prazo, assim, de uma semana para outra, né? Nós também tivemos que fechar as portas em plena quarta-feira, coisa que a gente está acostumado a ficar das 7 às 7 na escola, então tudo foi muito rápido. Então nós já estávamos acostumados a trabalhar com com o Classroom já direto, assim como plataforma, mas era algo que a gente precisava começar a desenvolver melhor com os nossos professores. Então decidimos fechar aí nesse mês de abril como férias. Tivemos reclamação de pais que já estavam com férias programadas para julho, claro, infelizmente a gente não consegue agradar a todos, mas foi uma saída, de repente até mesmo para que esses pais também vissem e falassem, opa, peraí, a escola também está vendo o nosso lado, vamos ver de repente o que acontece, para de que forma podemos trabalhar isso melhor. Então, por isso, eu entendo a Beatriz comentando, a quebra, ela existe, a gente fala às vezes até de um final de semana prolongado, quando a gente tem um feriado prolongado, com os pequenos essa quebra já existe, mas eu acredito que nesse momento foi o ideal, exatamente para a gente acalmar um pouco esses pais, para que eles conseguissem encarar isso um pouquinho melhor e ver que não era a minha escola ou a outra escola que estava inventando moda, não, a situação é essa que nós temos nesse momento e todo mundo está tentando resolver da melhor maneira possível. Foi isso, obrigada. Perfeito, obrigada a você, Vera. Pois não, Fátima? Bom, já avançamos bastante no horário, né? Imagino, né, que todos vocês têm aí muitas coisas para serem resolvidas ainda, os vários pratinhos que a gente está gerenciando, né? Eu agradeço imensamente a presença de todos, imensamente a presença da Mirella com a gente, trocando essas ideias, essas informações, enfim. Acho que é a rede do bem que a gente brinca tanto, né? Que nos sustenta, que nos alimenta, na alegria e na tristeza,
na tranquilidade e na adversidade, né? Na próxima semana, nós teremos conosco o professor Alberto Costa. Alberto ainda está por aí? Deixa eu ver. Sim. Estou aqui. Está aqui. O Alberto, na quinta-feira que vem, nesse horário, às 17 horas, eu vou mandar o convite para vocês. Vai estar conosco trabalhando, né, algumas dicas, né, algumas reflexões sobre como trabalhar as 4 habilidades linguísticas, né, nesse contexto remoto, virtual, online, que nós estamos vivendo, né? Esse foi um dos temas, né, que nós identificamos na nossa pesquisa como uma das questões de maior demanda de vocês, né? Então, a gente vai tentar aí trocar algumas figurinhas com o Alberto na semana que vem, para a gente poder dar apoio para vocês, né? Para a gente poder estar se acolhendo, né? Dando suporte uns para os outros, para a gente poder passar de uma forma mais tranquila todo esse desafio que a gente vem vivendo, né? Oi, Alberto. Eu agradeço a oportunidade. Não sei se vou corresponder às expectativas após a apresentação da Mirella, mas vou compartilhar coisas com vocês e aprender também. Perfeito. Obrigada a todos, gente. Bom descanso. Fiquem em paz, fiquem bem, fiquem seguros e principalmente tranquilos em seu coração. Isso é importante. A gente vai fazer, todos nós estamos buscando fazer o nosso melhor. E nada nem ninguém pode exigir mais do que isso. Todos nós. Não é? É isso. Então, tchau, gente. Boa noite. Fiquem bem, né? Se cuidem e até a próxima semana. Tchau.